Olá, meus amigos e minhas amigas, muita paz a todos, é o que nós sempre desejamos. Estava eu aqui, pensando com os meus botões, analisando, como se costuma dizer, com os meus botões, pensando com os meus botões. E aí eu dei-me conta que, na verdade, hoje não é um dia qualquer, ou pelo menos não deveria ser um dia qualquer. Hoje é o dia dos professores, um dia especialíssimo, porque ser professor nesta terra não é para qualquer um. E bons são aqueles tempos em que os professores tinham lugar de destaque assegurado em qualquer instância da sociedade. Bons aqueles tempos em que os professores eram reconhecidos e eram tratados como verdadeiros mestres. Mestres na sua mais justa acepção da palavra. Mas, como tudo na vida, muda-se de lá, muda-se para cá, tudo na vida muda. Os tempos mudaram muito. Novos e grandiosos desafios surgiram e surgiram também para os nossos mestres. Novas tecnologias, uma nova geração ou novas gerações, tudo de novo. Mas, na verdade, nem tudo de bom. Poderíamos mesmo dizer que, se criar um ambiente estimulante para o aprendizado foi um prazeroso desafio, se passar diferentes conhecimentos para gerações, também um prazeroso desafio, mas temos que reconhecer que essas gerações de hoje, cada vez mais conectadas com as mídias sociais e cada vez menos conectadas com as relações interpessoais, isso tudo apresentou-se como um desafio a exigir um esforço quase hercúleo de criatividade para que os nossos mestres pudessem alcançar o essencial. E esse essencial é o educar. Educar com muito de boa vontade e com tão pouco de recursos. Vejam, com muito de boa vontade e com tão pouco de recursos. Tão pouco de reconhecimento, tão pouco de valorização, tão pouco de tudo. Por isso, se dizer que quase nada sobrou, se dizer isso pode parecer muito, em certos casos teríamos mesmo que dizer que nem o respeito sobrou. E se isso for heresia, nos permitam ser heréticos nesse ponto, mas sermos verdadeiros. Quem sabe assim o choque de realidade não desperte os nossos governantes e sacuda a sociedade. Mas cremos no fundo do nosso coração que o futuro não é de todo desanimador. E se os calendários da Terra ainda reservam um dia para homenagear os professores, é porque ainda há esperança. E só depende de cada um de nós restaurarmos a dignidade que alguns insistem em tentar subtrair dessa classe tão laboriosa, que para alguns é mero ofício, para outros é total devoção, diante de tanto realizado e às vezes de tão pouco recebido. Mas todos nós sabemos que se os desafios se agigantam e se agigantaram em muito na história, em toda essa história da educação na Terra, do ensino na Terra, do lecionar na Terra, não é menos verdadeiro que quanto mais os desafios se agigantavam, os professores se agigantavam com eles. E com tão pouco, essa classe está mudando a face do mundo. E mudando a face do mundo sem o desatino da guerra e sem a força dos regimes totalitários. Simplesmente mudando pelo básico.
mudando pelo amor de ensinar. Já assinou mais de 50 anos, mas eu ainda guardo muito vivo na minha memória, na minha lembrança, um filme cujo nome retrata o mínimo que nós devemos aos professores. Era um filme chamado Ao Mestre com Carinho. O pessoal com um pouco mais de idade vai se lembrar muito bem. Né? Um filme de 1967, né? Que ao retratar a história de um engenheiro, né? negro, que aceita lecionar numa escola de periferia, barra pesada, né? na cidade de Londres, ele se depara com um grupo de adolescentes rebeldes. Como sempre houve em toda a história, em todos os locais, nos países mais favorecidos ou nos mesmos favorecidos, né? Aqueles adolescentes às vezes um pouco mais difíceis, e esses adolescentes estavam no firme propósito de expulsar, né? aquele professor. Mas aquele professor não desanimou, e tratando-os com respeito, os alunos foram abandonando aquele comportamento hostil, né? que todos os nossos mestres, que lecionam, né? nas salas de aula, estão tão acostumados a, por vezes, a conviverem com essa realidade. E a grande realidade é, né? que eles acabam os alunos acabaram se afeiçoando com a ternura, e com ternura acabaram abraçando aquele professor. Para nós, eu diria que não se trata apenas de uma homenagem, de uma justa homenagem, mas é um filme que retrata a realidade de que sem amor, sem carinho, ensinar é pura transmissão de conhecimento, que não alcança o principal. E esse principal, essa palavrinha, educação. E se outrora eram chamados de mestre, e hoje, muito chamados de professores, em verdade, são por excelência educadores. Quer aqueles que estejam nas salas de aula, nos mais renovados institutos, os mais renomados centros de ensino, ou quer aqueles que se encontram nos rincões, nas periferias, onde muitas vezes não existem escolas, não existem salas de aula, mas ali certamente não faltam corações ansiosos por aprender. E também não faltam anjos das letras, sempre dispostos a ensinar. Anjos das letras. É assim que são esses professores, né? Que se desdobram, que se entregam, né? E que fazem longas caminhadas, longas viagens, para poderem chegar aonde estão a sua razão de ser, de ensinar. E num cenário tão pouco estimulante, guardo as palavras de uma jovem de 16 anos, uma jovem paquistanesa, que teria todos os motivos para desacreditar da educação. Ela teria todos os motivos para perder a esperança que este mundo ainda será um mundo melhor. Mas não. Ela superou o atentado contra a sua vida, suportou a morte dos seus amigos, simplesmente para levantar a sua voz, e mesmo que por alguns instantes ela calar o mundo numa Assembleia Geral da ONU, simplesmente para dizer que a violência, qualquer que seja ela, jamais calará uma voz que por amor se levante para educar. E isto, por quê? Dizia ela, porque uma criança, um professor, um livro e uma caneta é o suficiente para mudar o mundo. Podem mudar o mundo, mesmo um mundo ainda cheio de desigualdades, mesmo um mundo ainda onde milhões de crianças estão abaixo da linha de pobreza, mesmo nesse mundo, ou em qualquer outro similar, mesmo nesse, a educação, ela se levanta como a mais poderosa e a única solução. E nunca faltarão
professores dispostos a dar até a sua vida por amor à educação e por amor às crianças. Portanto, caros mestres, nesta data tão importante para toda a sociedade, aceitem o nosso muito obrigado. Aceitem o nosso abraço carinhoso através dessas singelas palavras, porque sem vocês, nós não teríamos chegado até aqui. Sem vocês, nós não chegaremos aonde nós precisamos. Vocês é que estão fazendo a diferença em nossas vidas. Vocês é que anonimamente estão mudando o mundo e toda a sua sociedade. Por isso, jamais se sintam desvalorizados, jamais deixem de acreditar que nós precisamos de vocês. Precisamos do seu amor, precisamos do seu desprendimento, precisamos do seu exemplo e da segurança das suas palavras que nos mostram o caminho e que educam a nossa alma. Por isso, embora não tenhamos muito para lhes dar, permita-nos apropriar das mesmas palavras de 70 anos atrás para dizer hoje aos mestres com carinho, aos mestres com amor. Sem vocês não há verdadeira liberdade. Sem vocês não há consciências amadurecidas. Sem vocês não há mundo melhor. Sei que nesses tempos de distanciamento social, nós estamos impedidos de dar aquele caloroso abraço a cada um de vocês. Mas aceitem esse abraço simbólico, com um beijo caloroso e o nosso muito obrigado por tudo. Feliz Dia dos Professores, neste 15 de outubro de 2020. Que Jesus abençoe a todos. O nosso muito obrigado por essa atenção dos minutos.